Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema Dentro da Igreja, mas longe de Deus? Salomão caiu. O que está corrompendo o nosso coração hoje? Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, antes que o nosso coração se divida, antes que a sedução dos dons nos faça esquecer o doador, antes que a sabedoria se transforme em autossuficiência. Vós que preservastes o coração de Davi na contrição, não permitais que nos percamos como Salomão, quando o brilho exterior oculta a infidelidade interior. Purificai nossos afetos, reordenai nossos amores, curai nossas inclinações secretas. A palavra de hoje é daquelas que nos desinstalam por dentro. Ela coloca lado a lado duas figuras opostas. Salomão, o sábio que se perdeu, e a mulher pagã, considerada de fora, mas que entrou pela fé. Aqui há um drama espiritual profundo e também uma esperança enorme. A Lectio Divina de hoje trata de quando o coração se divide e quando a fé insiste. Nessa Lectio, o primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus, a palavra acolhida na verdade da história. A primeira leitura é em 1 Reis, capítulo 11, versos 4 a 13. O texto que destaco diz: ele não foi inteiramente fiel ao Senhor. O texto bíblico descreve a queda de Salomão, o homem que pediu sabedoria, que construiu o templo, que orou com humildade, termina com o coração dividido. O problema não foi ignorância, foi coração seduzido. Os padres da igreja viam aqui um princípio espiritual decisivo. Ninguém cai de repente, cai por inclinar o coração pouco a pouco. Santo Agostinho diz que o pecado começa quando algo criado passa a ocupar no coração o lugar do Criador. Salomão não perdeu a inteligência, ele perdeu a inteireza. Santo Tomás explicará: a vontade humana se desordena quando ama bens inferiores como se fossem últimos. Não é possuir riquezas que corrompe, é absolutizá-las. O reino se divide porque o coração já estava dividido. O Salmo 105 destaca a expressão do salmista: felizes os que guardam seus preceitos. Esse salmo é memória penitencial. Recorda as infidelidades do povo e suplica misericórdia. Garrigou-Lagrange observa que a perseverança é mais difícil que o entusiasmo inicial. A fidelidade prolongada exige purificação constante do coração. A felicidade não está na grandeza do dom recebido, mas na constância da resposta. No Evangelho de hoje, segundo Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30, destaca o versículo 29, que diz: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. É a história da mulher Ciro-Fenícia. Aqui surge o contraste. Salomão, dentro da aliança, cai. A mulher pagã, fora da aliança,
persevera. Jesus parece hesitar nessa história. A pedagogia, então, é clara. A salvação veio primeiro para Israel, mas a fé autêntica rompe barreiras. São João Crisóstomo comenta que Cristo não a rejeita. Ele provoca o crescimento da fé dela. Ela aceita ser cachorrinho, mas não aceita desistir. Ela não exige o pão inteiro, ela pede migalhas. E é justamente essa humildade que abre a porta do milagre. Então, a palavra-chave que o Espírito Santo gravou na tradição é lev, em hebraico. Lev shalem, coração inteiro. Verso lev hav, coração dividido. Lev shalem versus lev hav, coração inteiro versus coração dividido. A fidelidade como unidade de intenção diante da graça. Iniciamos a meditatio, a meditação, a palavra interiorizada. Aqui está o eixo espiritual. Salomão recebeu muito e perdeu o essencial. A mulher recebeu pouco e alcançou tudo. São Bernardo diz que o coração humano é como um vaso. Se enche de si mesmo, não há espaço para Deus. Salomão, na velhice, deixou o coração se expandir para fora. A mulher, na dor, deixou o coração se inclinar para Cristo. Cantalamessa observa que o maior perigo espiritual não é a fraqueza, mas a autossuficiência. Salomão tornou-se autossuficiente. A mulher cirofenista tornou-se suplicante. Notem, a teologia aqui é profunda. O dom não garante fidelidade. A eleição não dispensa conversão. A pertença externa não substitui fé viva. E mais, a queda de Salomão mostra que o pecado rompe a aliança. A fé da pagã mostra que a fé reabre a aliança. Garrigo Lagrange diria que a graça encontra menos resistência na humildade do que na soberba religiosa. Salomão tinha o templo, ela tinha confiança. Ele tinha sabedoria, ela tinha fé. Então, o que precisamos aprender com essa realidade revelada em 1 Reis 11, de 4 a 13, que fala da tragédia do coração dividido? O texto descreve a queda de Salomão, não súbita, mas gradual. Diz o texto no verso 4, quando já era velho. A corrupção estrutural é precisa. Suas mulheres inclinaram seu coração para outros deuses. O verbo ratá sugere desvio gradual, como água que muda de curso. A antítese Davi-Salomão é teologicamente carregada. Davi, inteiramente fiel, lev shalem, coração inteiro, apesar do adultério e do homicídio. Salomão, não inteiramente fiel, lev lo shalem, apesar da sabedoria e da paz, estava dividido. Santo Agostinho comenta: Salomão figura a igreja militante, dotada de sabedoria, paz, glória, mas sempre em perigo de se corromper pelos amores estranhos. Davi figura a igreja penitente, menos perfeita em aparência, mas fiel em coração. A indignação divina, como vemos nos versos 9 e 10, é tristeza de amor traído. Deus não revoga os dons, como vemos nos versos 12 e 13, mas transforma o juízo em misericórdia. Por causa de Davi e por causa de Jerusalém, que é o tipo da igreja, o reino não será extinto, apenas dividido. São Bernardo, no Sermão 32 sobre o Cântico, aplica: o coração de Salomão foi dividido porque dividiu seu amor. As mulheres estrangeiras são figura dos afetos desordenados que entram na alma sob pretexto de ilegitimidade. A sabedoria não protege contra a divisão do coração. Só o amor puro protege.
A lição ascética é severa. Os dons de Deus, como sabedoria, riquezas, honra, são meios de aproximação, não fins em si mesmos. Quando o meio torna-se fim, a alma inverte a economia da graça. Nos voltemos agora para a compreensão do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, lá dos versos 24 a 30, que fala da fé que vence a fronteira. O episódio da Cirofenícia, na região de Tiro e Sidom, é climático na estrutura de Marcos. Jesus sai da Galileia, entra em território puro gentílico e encontra fé onde não deveria haver. O diálogo é aparentemente cruel. Jesus diz: deixe primeiro saciar os filhos, verso 27, que é o princípio de prioridade histórica. A mulher diz: mas também os cachorros comem as migalhas, verso 28. Humildade que transforma o não em sim. Santo Agostinho, no Sermão 77, explica: o Senhor não foi duro, mas médico. A mulher tinha fé, mas precisava que esta fé fosse exercitada, purificada, manifestada. Como ouro no fogo, a fé cresce na prova. A resposta de Jesus, por causa desta palavra, verso 29, é crucial. Não é a etnia que salva nem a insistência mágica, mas a palavra de fé, logos, que revela pistis, no grego. A cura é concedida à distância, sem imposição de mãos, sem ritual, pura eficácia da palavra. Orígenes alegoriza: a mulher é figura da igreja dos gentios. Os cachorros somos nós, que não temos direito à mesa, mas recebemos as migalhas que caem, e essas migalhas são o pão vivo que desceu do céu. A continuidade missionária é inversão profética. Onde Salomão caiu por amores estrangeiros, a estrangeira é levada pela fé. A aliança não é anulada, mas universalizada. Na dimensão espiritual, a pergunta que atravessa o texto é: o meu coração está inteiro? Posso estar dentro da igreja e ainda assim dividido como Salomão. Posso sentir-me indigno, mas ainda assim crer como a mulher. O que salva não é a posição, é fé perseverante. Podemos fazer uma síntese desses três textos. 1 Reis 11 fala de Salomão, queda do eleito. Dons sem fidelidade é igual a tragédia. No Salmo 106, o salmista, ele procura guardar a memória que gera prática. Essa fidelidade está nas pequenas coisas. E em Marcos 7, a Cirofenícia, nós vemos uma fé que persiste, onde as migalhas da graça se contrapõem ao banquete sem fé. Estes três momentos formam uma trajetória de purificação. O perigo da infidelidade, Salomão, a prática do salmista, a esperança da gentia. A aliança é frágil nas mãos do sábio, possível para o humilde, irresistível para quem crê. Nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração. A palavra feita súplica, a oratio. Vamos orar? Senhor, preserva meu coração da divisão silenciosa. Não permitas que os dons que me concedeste se tornem ocasião de afastamento. Dá-me a humildade da mulher cirofenícia, que não exigiu grandezas, mas confiou nas migalhas da tua misericórdia. Que eu não me perca na abundância, nem desista na escassez. Amém. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar o que Deus me convida a fazer nesta contemplatio. Salomão
sábio e dividido. A mulher, estrangeira e confiante. Peço a graça de um coração simples, inteiro, insistente. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida. Primeira atitude que proponho: examinar onde meu coração começou a se dividir. Não confiar na posição espiritual já conquistada. Também pedir pequenas graças com grande fé. E praticar a humildade concreta nas relações diárias. Vamos à síntese para a memorização desta reflexão. Salomão teve tudo e perdeu-se. A gentia nada tinha e conquistou. O salmista pede para lembrar, para poder praticar. A lição é uma: não são os dons que salvam, mas o coração inteiro. Não é a posição que cura, mas a fé que persiste. Não é o banquete que sacia, mas a migalha da graça. Mais perigoso que ser fraco é sentir-se autossuficiente. Mais poderoso que ter muito é confiar totalmente. A pergunta para o dia: meu coração está se inclinando lentamente para longe de Deus? Ou está insistindo humildemente por uma migalha de sua graça? Concluímos aqui. Deus abençoe você.